O general da reserva Fernando Azevedo e Silva, hoje é o editorial lido, aquela coisa com peso, será o ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro. O presidente eleito anunciou o nome no Twitter. Eu ainda hoje disse, que bom que na segunda-feira ele andou falando fora do Twitter. Mas não, eu gosto do Twitter. Uma nota à margem. Pelo visto, a prática vai mesmo continuar. Você vai no Twitter, redes sociais e tal. Por enquanto, ela não tem maiores consequências. Vamos ver depois, quando ele, o presidente eleito, tiver de negociar, por exemplo, a reforma da Previdência. Mas vamos ao ponto. A escolha foi boa? Do general Fernando Azevedo e Silva? Coutinho, foi. Não fosse por outra razão, o sobrenome já diz tudo. Tem gente que vai levar a sério. Quando migrou para a reserva, Azevedo e Silva era chefe do Estado-Maior do Exército, que é o segundo cargo da força, atrás apenas do comandante, abaixo, né? Na verdade, apenas do comandante do Exército. No momento, Azevedo e Silva é assessor especial do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que afirmou em nota ter sido consultado na manhã desta terça a respeito. Escreveu ele, hoje pela manhã, fui consultado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro sobre a indicação de Fernando Azevedo e Silva e prontamente disse que seria uma excelente escolha. Este blog, que não é blog, estou falando porque eu vou escrever a respeito, né? Este programa, este jornalista, é obrigado a dizer que o assunto veio à tona na conversa que os dois mantiveram dia 7. Isso é uma informação. Né? O Dias Toffoli mentiu? Não, é de rigor ele dizer que foi comunicado hoje. Faz parte do decoro. Vocês lembram quando eu falei outro dia aqui que reunião, anúncio, essas coisas, não serve para decidir, serve só para sacramentar o que já está decidido. O presidente eleito comunicou Toffoli que pensava em convidar seu assessor para comandar a defesa. Obviamente, o chefe do Supremo não viu nenhum inconveniente. Uma curiosidade: pessoas das mais diversas correntes políticas e funções que transitam em Brasília são unânimes em asseverar que o general é competente, cordato, firme, profissional, etc. Impossível, até onde eu conversei com muita gente. Sim, porque tem uma coisa, tá? Antes de eu vir falar aqui com vocês, eu converso com muita gente. Eu preciso fazer isso. Para não opinar com o cotovelo. Quando elogio, quando critico. Hoje eu estou elogiando, mas podia criticar. Sempre converso antes. Impossível até onde conversei encontrar uma voz crítica. O militar tem trânsito também junto a políticos de esquerda. Foi o chefe da autoridade pública olímpica durante a gestão da presidente Dilma Rousseff. É amigo pessoal de Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, e homem da mais estrita confiança de Eduardo Vilas Boas, que comanda o Exército. Relações ele tem, como um bom Azevedo e Silva. Conversa com muita gente. Mourão, a propósito, havia dado a entender que o cargo poderia ser ocupado por alguém da Marinha. Este jornalista apurou, eu mesmo, que o almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, que comanda a Marinha, comanda a Força, chegou a ser sondado sim para a função, mas preferiu declinar antes que o convite fosse feito, que é uma outra coisa que as pessoas educadas fazem. Coutinho, quando você faz a coisa direito, o convite chega, meio assim, e você manda dizer que não quer para não ter que dizer não ao presidente eleito. É assim. O que há de positivo na escolha de Azevedo e Silva? Eu adoro escrever. O que há de positivo na escolha de Azevedo e Silva? Tudo. Tudo, um Azevedo e Silva, né? É considerado um quadro tecnicamente competente, tem experiência política, é respeitado pelos militares, tem bom trânsito no Supremo, que será, acreditem, atenção para essa informação, para essa afirmação, um palco de decisões importantes no governo Bolsonaro. Nunca nós teremos visto, olha que construção interessante, nunca nós teremos visto, que é um nunca que se dirige para o futuro, o Supremo ser tão atuante como será. Então vamos lá, vamos para a frase de novo.
O que há de positivo na escolha de Azevedo e Silva? É considerado um quadro tecnicamente competente, tem experiência política, é respeitado pelos militares, tem bom trânsito no Supremo, que será, acredito, um palco de decisões importantes do governo Bolsonaro, conversa com desenvoltura com Mourão e também com Augusto Heleno, outro general da reserva que terá papel central no governo Bolsonaro. Vai comandar o GSI, o Gabinete da Segurança Institucional. Nossa, Rei, não tem nada de negativo? Tem. O que há de negativo? Vamos ver. Não é proibido um militar ocupar o cargo da defesa. E nós estamos caminhando para a segunda indicação fardada, ainda que da reserva, depois da redemocratização. O outro é o atual ministro, o também general Joaquim Silva e Luna. Os respectivos comandantes das forças, por óbvio, das 3 forças, têm de ser oficiais generais, de cada uma delas, que tenham atingido o topo da carreira, para comandar a força. Né? Você não vai botar um biólogo para comandar o exército. Não funciona. Né? Mas o comando da defesa no mundo democrático é ocupado por civis, porque se trata de um cargo, afinal de contas, civil e político. Não existe ministro que não tenha cargo político. Todo ministro exerce cargo político porque é o braço do político eleito para aquela área. Quando o Moro disse que vai exercer função técnica, isso é conversa mole. Até um presidente do Banco Central, que é a mais técnica das funções, tem uma função política à medida que ele serve ou não por vontade própria a um governo. Ainda que ele vá tomar decisões puramente técnicas. Ah, não, mas eu não quero tomar decisões puramente técnicas para esse governo. Se eu aceito, tem um viés político. Fim. Né? Não adianta negar a natureza das coisas. E nós não estamos aqui para enganar ninguém. Notem! O mal não está em si em haver um militar nessa função. Nem faria sentido que houvesse essa interdição. Mas sim, atenção para o raciocínio complexo, mas sim não se estimular a profissionalização de civis nessa área. Até porque nos bastidores existem mais tensões e dissensões entre as 3 forças do que supõe a nossa vã vida civil. E eu sei do que eu estou falando, que eu conheço os militares. Talvez eu já tenha sido mais popular ali. Mas ainda falo com gente muito boa. Haver um olhar não militar que pensa essa questão para além da lógica ou corporativista ou da guerra, e para tanto, afinal, eles são treinados, porque eles são treinados para a guerra, os militares, é essencial. Reitero, assim é no mundo inteiro. De toda sorte, há de positivo, na indicação de Azevedo e Silva, além de ser meu primo, o fato dele ter trânsito nesta, digamos, mundanidade. Eu estou usando a palavra no melhor sentido, não no sentido pejorativo, na mundanidade civil. Há quem assegure que a sua experiência militar é que será suplementar na sua atividade. Sua especial habilidade para o cargo estaria em enxergar os relevos da vida política, segundo então um olhar civil que compreende que a sociedade é diversa, plural, multifacetada. Vamos ver que assim seja. Eu torço para que assim seja. Ademais, vamos convir. Dados alguns civis que cercam Bolsonaro, talvez seja o caso de as consciências democráticas se regozijarem com o fato de que a indicação recai sobre um militar da reserva de mente arejada. Ninguém disse o contrário. Que tem trânsito na civilidade e no civilismo da política. Muito pior seria a escolha de um civil com trânsito eventualmente não republicano em áreas militares. Entenderam? Melhor escolher para o cargo um militar que tem trânsito claro entre civis do que um civil que tem trânsito obscuro entre militares. Escolher uma vivandeira. Já falei aqui o que é vivandeira.
até que a gente põe o Valho Bene para falar. Não, fala aí. Vivandeira era aquelas senhoras que acompanhavam as forças militares, né? Com víveres para os militares. Comida, água, tal, entre outras cositas. Ficava ali, cercando milico. Então, gente que vive cercando milico é chamada de vivandeira. O próprio Castelo Branco, primeiro presidente pós-golpe militar de 64, que não era assim tão da linha dura, né? Não era linha dura, reclamava de civis que ficavam puxando o saco de militares, estimulando o militar a fazer política. Talvez seja o caso de observar, caminhando para a conclusão, que Azevedo e Silva conversa com mais correntes no Congresso, atenção para isso que eu estou falando. O Azevedo e Silva conversa com mais gente no Congresso do que o Onyx Lorenzoni, que vai ser o chefe da Casa Civil, tem um péssimo trânsito junto às esquerdas, do que o futuro chefe da Casa, do que Paulo Guedes, que é o futuro czar da economia. Nós vimos ali a conversa com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que não foi nada boa, e do que o Sérgio Moro, então, nem falar, que é ministro da Justiça, que é uma função muito próxima da política mesmo, de verdade, da política partidária. Atenção, eu estou dizendo que esse general tem mais trânsito nas forças políticas e nos partidos políticos do que essas três figuras. Para concluir, então, idealmente, um civil deve comandar a defesa, que fique a cargo de um militar que não invista na obstrução do diálogo e que compreenda a complexidade da sociedade democrática, bem tanto melhor. É preferível a um civil que olhe para os militares como gendarmes de seus delírios autoritários. E existem. Dados os nomes até agora nomeados por Bolsonaro, olha que coisa que eu vou falar aqui, né? O general Azevedo e Silva é que merece a minha nota mais alta. Ele compreende a democracia com mais propriedade do que os outros. Isso lhes parece surpreendente? Pois é. Hashtag pronto, perguntei e afirmei. É isso aí. O É da Coisa, na Band News FM.